Vamos abrir as Escrituras no livro de Zacarias, capítulo 9. Vamos ler os versos 12, 13 e 14. Eu vou ser bem rápido hoje. Hoje é aquele dia que o pessoal está em confraternização, outros estão cansados. Quantos estão cansados aqui? Não levanta a mão, não. E eu quero ler o texto de Zacarias que prevê a guerra entre os macabeus e os siríacos, os reis da Síria gregos, os reis gregos da Síria. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança, também hoje vos anuncio que vos recompensarei em dobro. Para mim, curvarei Judá como um arco e o encherei de Efraim, levantarei os teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro. O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar a trombeta, marchará nos redemoinhos do sul. Só esse texto já é uma mensagem. É incrível a descrição de Zacarias sobre o que ia acontecer séculos depois. Hoje eu estava, no início da noite, na Embaixada de Israel, onde nós estávamos acendendo a última vela do Hanukkah, que é a festa que termina hoje, do óleo que havia para um dia e ele durou durante 8 dias. Da guerra contra os reis da Síria, os reis gregos da Síria, de um exército inferior que venceu um exército superior. Do grande milagre da história dos macabeus. Quando você vai hoje em algumas cidades como Nova York, você vai ver aquelas hastes de 9 lâmpadas que são os Hanukkahs, que é a celebração, mais uma vez, desse povo que dizem: tentaram nos matar, não conseguiram, então vamos comer, vamos fazer uma festa. E Hanukkah, ou Chanukah, é isso, é o festival das luzes. Lá no capítulo 10 de João, verso 22, Jesus vai falar sobre a festa das luzes. E é justamente essa festa da dedicação, ou da inauguração. É a guerra contra os gregos. E quando Antíoco Epifânio IV entrou em Jerusalém, ele sacrificou um porco no altar, colocou a imagem de Zeus dentro do templo e proibiu as festividades, o sábado e os cultos dos judeus. Isso provocou a rebelião, a chamada rebelião dos macabeus. Entenda que o povo nunca foi livre depois da diáspora. Durante esse período de tempo, esse gap, eles conseguiram retomar Israel. Eles venceram a guerra de maneira incomum. E a celebração da festa tem essas hastes porque o óleo só daria para um dia. E houve uma multiplicação de maneira sobrenatural. Quando nós pensamos em Alexandre o grande imperador, ele morreu e deixou 4 generais ocupando o espaço, então, do seu domínio. E Israel ficou justamente no meio de 2 desses reis. No norte, os reis da Síria, os reis gregos da Síria. No sul, os reis gregos do Egito, os Ptolomeus, a dinastia dos Ptolomeus. Cleópatra era uma dessas rainhas que veio dessa dinastia. E ali eles brigavam e Israel estava no meio, sempre muito achatado, sobre 2 domínios que viviam em confusão. E por vezes eles estavam invadindo Israel. Mas justamente nesse período do século II a.C., os judeus pagavam os impostos à Síria e aceitavam a autoridade do que foram chamados reis siríacos de Seleucidas. E Antíoco entrou e fez toda essa profanação, a abominação desoladora, e o que aconteceu
é história. Eu conto bem essa história lá no meu livro Metanoia. E a principal guerra era porque os gregos queriam empurrar a sua cultura nos judeus. Quando você chega 2 séculos depois em Israel, os gregos adquiriram grande vantagem no sentido ideológico, no sentido cultural. Eles eram colonizadores culturais, daí o tanto de Alexandrias, cidades que os gregos edificavam com outros nomes, a fim de quebrar a resistência dos povos à luta armada, colocando eles por assimilação dentro da sua própria cultura. Você vai até Israel hoje, tem as Decápolis, que eram as 10 cidades da época de Jesus. Aquelas cidades eram colocadas para que os povos se tornassem gregos. Eles adquirissem a cultura dos gregos, a arquitetura dos gregos, o modo de vestir dos gregos, o idioma dos gregos, enfim. Ao assimilar os povos, eles não teriam mais resistência da ocupação. Eles seriam, de alguma maneira, levados a aceitar de maneira pacífica o domínio cultural dos gregos. E, posteriormente, isso veio se chamar a Pax Romana. Os gregos chamavam isso de helenismo, que é viver como grego, andar como grego, existir como grego, e os romanos, posteriormente, vão conquistar a Grécia militarmente, mas vão sucumbir à cultura dos gregos. Então, os gregos venceram Roma de maneira cultural, enquanto os romanos venceram militarmente. Depois dessa introdução, nós vamos ver que nesse intervalo, onde os profetas se calam, eu estou aqui em Zacarias, o próximo livro é Malaquias, nós temos 400 anos, e é justamente nesse período de 4 séculos, em que Deus não fala mais entre o Antigo e o Novo Testamento, que vão surgir os filósofos, que vão tecer, costurar essa coisa chamada helenismo. O principal deles é Platão, depois Aristóteles. Zedão é o pai dos estoicos, e o outro filósofo é Epicuro, que é o pai do epicurismo. Há alguns princípios fundamentais aqui que entram em choque contra o nosso pensamento. Essa guerra é uma guerra de mentalidade, essa guerra é uma guerra de ideias. O texto que eu li fala: voltai à fortaleza, prisioneiros da esperança. Foi o rabino Jonathan Sacks que escreveu que a civilização ocidental ela é dividida por 2 cidades, ela é a construção de 2 cidades que brigam entre si, Jerusalém e Atenas. Até hoje, essa guerra entre mentalidades está acontecendo, uma maneira de pensar, uma cosmovisão, uma mentalidade, um mindset. Essa palavra mindset foi tão gasta que a gente agora não quer mais nem usar, né? Mas o que acontece? Os antigos gregos, eu não estou falando dos gregos que estão aqui hoje, os antigos gregos, eles tinham a mentalidade deles firmada sobre uma ideia plástica. Quando Paulo fala, que não é Paulo, é João, que o mundo jaz no maligno, o mundo não é o planeta Terra, senhoras e senhores. O mundo não é como antigamente nas Assembleias de Deus, onde a gente veio, minha família, o mundo está entrando na igreja. O que eles estavam dizendo? A maquiagem, os brincos, o que mais? As músicas, as danças, as calças jeans estão entrando na igreja, o mundo entrando na igreja. Quantos são dessa época aqui? Deixa eu ver você. Jesus, você nem tem cara de quem é essa época. O que Paulo, não é Paulo, é João, está falando é que o sistema político, econômico, social e religioso jaz no maligno. Quando Jesus fala lá em João capítulo 18, verso 36, que o meu reino não é deste mundo, Jesus está dizendo: eu não tenho nada a ver com o helenismo, com o platonismo, com o gnosticismo, com a Pax Romana, com Tibérios, com Pilatos, com Herodes.
Na verdade, o que eles estão edificando, as bases que eles estão edificando, vai ruir, e Roma vai cair no ano 476, quando os bárbaros invadem a cidade. Demorou aí 5 séculos um império que veio abaixo. E o domínio de Jesus, diz Daniel, diz a Bíblia, é um domínio que jamais passará, jamais terá fim, será um governo sempre eterno. Em 10 mil, em 100 mil, em 1 milhão de anos, Jesus Cristo é o Senhor, senhoras e senhores. Então essa plástica, essa maquiagem, essa textura que se põe nas coisas, eu estava lá em Éfeso, esse ano eu vou voltar, agora eu vou voltar em Éfeso, cidade de Tussadase. Pedro gosta de ir lá, o Pedro quase afundou lá na ilha de Pátimo. E a cidade é incrível, porque ela é muito espiritual, Éfeso. E quando você chega ali, você tem agora era o mercado, o shopping deles, é uma rua assim, tipo um bazar, onde vendia gente, onde estavam lá no tempo que a gente passou lá, estava lá a deusa Diana, com seus muitos seios, a deusa da caça, a deusa da guerra. Nós fomos até o templo de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, com 127 pilares de mármore pentélico. E hoje tem lá no mesmo terreno um pilar assim, todo quebrado, para dizer onde é que era. Porque o governo de Diana, o domínio de Diana, o reino de Diana já passou. Artemis para os gregos, Diana, veja a troca também dos deuses, né? O panteão vai mudando, Zeus vira Júpiter, e Afrodite vira Vênus, e Artemis vira Diana, que tinha lá muitas imagens, e lá em Atos dos Apóstolos vai mostrar que a briga, a confusão que aconteceu lá em Éfeso foi porque o mercado das imagens desceu, caiu, declinou, já não se vendia mais imagens de Diana. Então os artífices que faziam essas imagens, arrumaram uma rebelião. Toda a confusão da época lá, não era por causa da adoração de Diana, é porque os artífices não estavam vendendo mais as imagens de Diana, levaram para dentro do anfiteatro. Eu estive naquele anfiteatro, preguei naquele anfiteatro sozinho, não tinha mais ninguém ali. Todo mundo saiu para eu entrar. Não era isso, é porque era o dia posterior você lembra? Do Ramadã. Então não tinha ninguém, estava todo mundo fora e nós ficamos ocupando o teatro sozinho. Foi o Espírito Santo que mandou todo mundo embora para a gente fazer um ato profético lá. Amém ou não? Amém. Quem não acreditar que foi o Espírito Santo que fez isso, Deus vai abençoar você também do mesmo jeito. Eu estou tentando fazer uma piada hoje aqui, mas está sem graça. O tema é muito importante, mas muito, muito importante. Se você virar essa chave hoje, você vai ter um 2024 bem diferente. Essa plástica, sabe, essa coisa que aparece, essa maquiagem, esse mundo, né, sofisticado, essa imagem. Muita gente vive de imagem hoje, né? Abre o Instagram, você vai ver imagem. As pessoas, elas tentam mostrar coisas que elas não são, e elas tentam comprar coisas que elas não têm dinheiro para comprar, para impressionar pessoas que não estão nem aí para elas. E o fato é que a primeira marca dessa visão helênica é essa plástica, é esse desenho, é essa textura, é essa arquitetura. E Jesus disse, não se impressione com ela, porque por detrás dessa pintura, por detrás dessa textura, a coisa é muito suja, a coisa é muito pobre, a coisa é muito oca. Então, a marca do helenismo passa pela visão fatalista também. A ideia de que as coisas têm que ser como são, eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. O crente Gabriela. É da sua época também? Quantos são da sua época também? Você assistia a Gabriela, Jedson? Não? Na Assembleia de Deus era proibido. A televisão era a caixinha do demônio. O rádio também. E você oprimiu muita gente, porque você era pastor lá, 30 anos.
podia cortar o cabelo, não cortava o cabelo, as trancinhas. O diabo tinha um lugar guardado com todos os cabelos cortados, uma gavetinha no inferno. No céu. Era no céu que estava guardado o cabelo das irmãs. Você está pensando que é brincadeira? Tem uma irmã chorando ali atrás, ali, ó. Sabe, o fatalismo é essa coisa de que as coisas são como são e vão terminar como é, e não adianta você mudar. Eu conto essa história também, lá no livro Metanoia. É como se você vivesse amarrado no roldão da história. Então você sempre volta no mesmo ponto. A história sempre vai... Você já viu aqueles filmes de mudança, de viagem no tempo? Efeito borboleta? Onde o cara sempre tenta mudar o passado e sempre volta a ser a mesma coisa. Ele sempre tenta mudar as coisas e as coisas sempre terminam do mesmo jeito. Por quê? Porque é o fatalismo estoico. Não tem como mudar, as coisas são desse jeito e pronto. Então você não tem como fazer essa grande curva, porque as coisas já estão definidas. Nesse caso, o destino é um Deus. Eu era criança, eu não esqueço disso. Nós estávamos em casa, eu tinha acho que uns 7 anos, 8, e no Fantástico mostrou uma cartomante que tinha dito para uma mulher que ela ia morrer tal dia, e naquele dia aquela mulher se matou, porque ela acreditou que ia morrer. Ela foi lá e se matou e cumpriu a profecia maligna que aquela cartomante tinha dado para ela. Há muitos cristãos que andam sob essa égide. Eles acham que receberam uma palavra profética. Essa palavra profética é fatal, vai cumprir de qualquer jeito. Quando que, na maioria das vezes, o que Deus fala para você tem a necessidade de uma parceria. Quando você vê na Bíblia as palavras para a vontade de Deus, 90% das vezes que a palavra vontade de Deus aparece é parceria. Menos de 10% tem a ver com eu sou soberano e vou fazer. Tem esse negócio que quando Deus fala eu vou fazer e acabou. Não adianta lutar, não adianta fazer, não adianta enfrentar. Essa é minha decisão, essa é minha escolha, eu chamei para mim. Mas mais de 90% das vezes Deus está dizendo, eu quero fazer isso, você quer me ajudar? Eu quero fazer isso, vamos fazer isso juntos? Quando a Bíblia fala assim, você ora para que a vontade de Deus seja feita na terra como no céu. Por que eu tenho que orar para a vontade de Deus ser feita? Então quer dizer, obviamente, logicamente, que a vontade de Deus muitas vezes não está sendo feita na terra. Quantos estão comigo aqui? Aparece um bebê morto, um crime hediondo, e as pessoas dizem, vontade de Deus, vírgula. Obviamente que para Deus fazer a sua vontade acontecer de maneira tirânica, Ele deveria impedir-me de decidir, Ele devia controlar você por controle remoto, Ele devia impedir você de fazer escolhas. Então Deus fez o homem com o poder de escolhas, e as pessoas falam, o mundo é ruim, o mundo é mau, Deus não existe. Olha a lógica do ateu, o mundo é mau não é porque Deus fez qualquer coisa errada, o mundo é mau porque Deus deixou os homens para fazer as decisões que eles tinham que fazer, de maneira que eles pudessem assim usar da sua liberdade. O grande e todo-poderoso Deus, Ele nos deu a ousadia de escolher. Então não acredita nessas profecias para casamento não, tá? Essa aqui é a varoa, esse aqui é o varão, e o Senhor está unindo vocês, vão lá e se casa. Não acredita nisso. É você quem escolhe. Deus criou Adão, Deus criou Eva. E quando a coisa ficou ruim, primeiro problema que teve, Adão olhou para Eva e disse, foi essa mulher que o Senhor me deu. Não adianta acusar a Deus, dizendo que Deus escolheu para você, foi você que se apaixonou por ela. Quantos estão comigo aqui hoje? E Deus fala, essa é a mulher que você escolheu. Ou esse é o homem que você escolheu.
Quando um homem fala assim, essa é a mulher que Deus me deu, imagina o que o diabo tem para mim. Essa piada não envelhece, né? Fatalismo. Você sabe qual é o poder que você tem de escolher? Você pode escolher 2024. Você pode escolher subir, pagar o preço, jejuar, orar, virar todas as chaves. Você pode escolher ser pobre, você pode escolher ser rico. Diz lá Provérbios 22, o rico e o pobre se encontram, Deus fez tanto a um como ao outro. Vai lá e se esforça, luta, jejua, ora, trabalha, para você ver se os grilhões da pobreza e da dívida não vão cair da sua vida. Ei, não é mágica, é objeto de busca, de procura, de consagração. A Bíblia fala, bem nenhum falta àqueles que o buscam. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é que você não possa passar por momentos de luta, de prova, de tribulação. Nós passamos, mas nós sempre vamos sair do outro lado, porque Deus sempre vai levar seus filhos a esse lugar largo, esse lugar de prosperidade, e isso vai acontecer em 2024, em nome de Jesus. Quantos querem entrar em parceria com Deus? A Bíblia diz em Salmos 35, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade dos seus servos. Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Quantos são pais aqui? Quantos amam ver seus filhos prosperarem? O diabo tem uns evangelistas dele que querem anunciar que você só vai ter o que você merece, olha lá, e ainda não... Não, isso não é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é que nós chamamos Deus de Pai, e o resto nós podemos esperar que Ele vai fazer. Buscar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A outra coisa que existe, em contrapartida da visão dos gregos, a batalha dos gregos contra os judeus, contra os filhos de Sião, é o dualismo. Nós pensamos que existe um mundo sagrado e um mundo secular, quando Deus fez um mundo só. Deus não fez dois mundos, um espiritual e outro material. Não existem dois mundos, como se Deus tivesse feito duas criações. Não, existe uma criação só. E essa criação é sagrada. Então o seu trabalho é sagrado. Onde você está é o exercício do seu chamado sacerdotal. Se você é empresário, Deus te chamou para ganhar dinheiro, então vai lá e ganha muito dinheiro, em nome de Jesus. Quantos querem ganhar muito dinheiro em nome de Jesus? Se o irmão do lado não levantou a mão, fala, eu vou ganhar o dinheiro que você ia ganhar. Quantos querem ganhar muito dinheiro em nome de Jesus? Se você não levantou a mão, não tem jeito para você mais. Você vai ter que vir aqui pedir perdão para os pastores no final, falar, eu quero a bênção de vocês. Ah, meu Deus. Dualismo é Platão, é o mito da caverna. Dualismo é o demiurgo, que fez o mundo material em contraposição ao mundo espiritual que era bom. Então o mundo material é mau, a matéria é má, a matéria é eterna e a matéria é má. Aí você vai ver a raiz de muitas das filosofias hoje, da atualidade. Você vai ver por que a Grécia ocupou a mente das pessoas. Por que eles estão pensando de forma grega e não em uma visão correta das Escrituras. Uma cultura para todos os povos era a visão dos helênicos, lá da Macedônia, que hoje é outro país, né? Alexandre era filho de Filipe II, que foi morto no dia do casamento da sua filha, e que treinou Alexandre para ser um conquistador, um general, e ele foi formado aos pés de ninguém menos do que Aristóteles. O que eu quero dizer para você hoje aqui, é que existe uma mão maior escrevendo a história, e que nós podemos entrar em parceria com Ele, para escrever essa história juntos. Deus está convidando, vamos escrever uma história juntos? Quantos querem escrever uma história juntos aqui? Existe uma mão maior, que está reorganizando a bagunça que nós, humanos, provocamos. Entenda, quanto mais tempo passa, está ficando mais claro, mais nítido, mais perceptível. Voltai à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Eu estou vendo os brasileiros lutando guerras sem recompensas e perdendo
expectativa, acreditando porque algumas coisas estão dando errado, que nós estamos presos aí nesse ciclo e que as coisas vão terminar mal. Eu vim aqui para lhe dizer que as coisas não vão terminar mal. Eu vim aqui para lhe dizer que os inimigos vão se matar. É isso que aparece lá no Vale do Armagedon. É isso que aparece lá em 2 Crônicas, capítulo 20, com Josafá. A Bíblia vai mostrar que em determinado ponto da história, numa curva da história, a gente está vendo aqui, eu estou falando sobre isso algumas vezes, né? Você está aqui, e não é porque as coisas são circulares, elas são cíclicas, no sentido de que você vai avançando. Você está aqui dentro de uma visão, mas daqui a pouco você muda, e você muda de novo. Não julgue a sua história pela curva onde você está. Você está passando por uma curva agora, mas nós vamos chegar do outro lado. E talvez eu não goste desse horizonte que eu estou vendo, não estou vendo nada. Mas o horizonte vai mudar. Ei, brasileiros, brasileiras, o horizonte vai mudar. Deus vai fazer alguma coisa nova. Então nós precisamos fazer distinção entre profetas e apocalípticos. Os apocalípticos se alimentam das circunstâncias. Eles fazem exegese de jornal. Veja os macabeus, que tempo difícil aquele. Foram lá e fizeram uma profanação do templo, proibiram os sábados, as festas fixas, oprimiram, para eles o mundo estava acabando, mas eles se levantaram e venceram a guerra, de maneira que Davi outra vez venceu Golias. Ei, olha para o seu irmão e fala, Davi vai vencer Golias outra vez. Ei, nós parecemos estamos em desvantagem. Alguns parecem que estão perdendo. Talvez as coisas não estão boas para você. Ei, pegue a sua funda e afunde a testa desse gigante. 2024, os gigantes vão cair. Me ajuda aí. Nós não deveríamos derivar a nossa teologia dos jornais, dos noticiários. As pessoas falam, como você pode ter esperança? Você não está lendo jornais. É justamente, eu não estou lendo, eu estou lendo a Bíblia. Eu não faço teologia de jornal. Não são as circunstâncias que me dizem que eu devo crer, é a promessa. Eu estou voltando ao meu lugar de força, eu estou voltando à fortaleza, eu sou um preso de esperança, e eu acredito que 2024 Deus vai restituir o dobro para nós. Ei, eu acredito que Ele vai restituir o dobro para nós, o dobro para você. Sua linguagem corporal não está me inspirando, irmão. Faz uma cara de que vai receber o dobro aí, faz um movimento de quem vai receber o dobro, dá um grito de quem vai receber o dobro. Não, tá bom, então eu vou encerrar. Está na hora. Sabe, a Bíblia ensina esperança e não desespero. A esperança é, portanto, a vitória e o domínio do Evangelho, e não nós fugirmos e sermos derrotados. Eu tenho dito, a esperança é quando o futuro muda o presente. Vocês entenderam? Não é a cultura da tragédia. Os helênicos eram a cultura da tragédia. Os judeus, a cultura da esperança. É o que dizia o Jonathan Sacks. A cultura da esperança. Pode estar difícil para você, mas acredite. Romanos capítulo 15. Vamos ler aqui um texto que não estava na... Acho que eu vou começar a pregar sem esboço, sabia? Olha só esse verso 13, Romanos 15. O Deus dá? Ele é o Deus da? Vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Ei, você ainda não entendeu o que é crer enquanto você não estiver alegre, feliz e em paz.
Porque acreditar significa não ter mais medo. Você pode escolher o medo, você pode escolher a fé. E quando você tem fé, você está cheio de gozo, alegria e paz. Você já está fazendo a festa por aquilo que não aconteceu. Ei, eu desafio você, faz um culto de final de ano de ações de graça e elenca pelo que você está agradecendo. Faz uma lista, Senhor, eu vou fazer uma festa e estou agradecido por isso. Nós estamos no meio da gratidão, então eu estou agradecido por isso. Mas aí Deus vai falar assim, mas eu nem fiz ainda. Claro que o Senhor fez. Já chegou assim para o seu pai e fala, muito obrigado, pai. Pelo quê? Pelo carro novo que o Senhor me deu. Como eu não te dei carro novo, filho? O Senhor deu, o Senhor não sabe, mas o Senhor deu. A gratidão provoca a mão bondosa, generosa, poderosa do nosso Pai Celestial. Comece a agradecer a Deus pelas coisas. Eu não vou pregar mais não, vamos embora. Estou passando aqui um bocado de ponto aqui, para ver se eu chego em algum aqui. Volta o texto de novo, coloca o texto de novo. O Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança, no poder do Espírito Santo. Obrigado, Jetson, pelo entusiasmo. Agora entenda, a esperança não é a garantia de bênção para o desobediente. Se eu quero receber as coisas que Deus tem para mim, certamente eu tenho que estar no caminho onde elas vão me encontrar. Eu tenho encontrado pessoas, e eu estou pregando sobre isso já, né? 2024 é um ano de conexões, de relacionamentos, conexões apostólicas, relacionamentos apostólicos. Então, quantos são solteiros aqui hoje? Quantos são solteiros? Deus vai te dar um relacionamento apostólico, irmão. Então, quando você encontrar, você fala assim, olha, o bispo estava pregando sobre você, isso é uma boa cantada, assim, não é? O que eu preciso fazer para cumprir a profecia que existe sobre nós? Você tem que ser inteligente, irmão. Eu estava orando e Deus me falou que você é a resposta às minhas orações. Meu coração é tão grande que nele cabe o Espírito Santo, e ainda cabe você. Vamos evangelizar o mundo a vida inteira. A moça vai falar, esse rapaz, não pode ser outro. E da mesma forma como Deus vai abençoar e fazer diferença entre os que o servem e os que não o servem, vão vir tempos de juízos à frente. E acredite, a igreja deveria evocar os juízos de Deus. O culto e o governo da igreja são reconhecidos oficialmente na corte celestial. Quando nós começamos um culto hoje, lá no céu já está assim, todo mundo em posição. Os anjos estão em posição. O que nós fazemos aqui, diz a Bíblia, o que nós ligamos na terra é ligado. Então, esse não é um lugar comum. Isso aqui não é um clube de preservação do status quo, ou vamos lá nos divertir. Não, não é nada disso. Esse é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Eu acho que está bom. A gente vai ter domingo mais culto. Amanhã tem culto? Tem não, né? Eu nem sei que horas que é agora. Nós estamos em Brasília. Semana que vem eu faço a última viagem do ano. Eu vou pregar em São Paulo. Fique de pé.
Quais são as suas perspectivas? Para a pessoa do seu lado. Quais são as suas expectativas? Voltai à fortaleza, prisioneiros da esperança. Eu quero que você saia daqui hoje com um pensamento de Deus ao seu respeito. Qual é o pensamento de Deus que Ele tem sobre você na sua mente? Foi o Bill Johnson quem disse: eu não posso me dar ao luxo de ter um pensamento que Deus não tem sobre mim na minha mente. Deus está tendo alguma ideia incrível sobre você. Deus está te enviando a Bíblia fala que os filhos de Deus são como flechas na mão do guerreiro. Bem-aventurado que enche dele a sua aljava. Quantos são filhos de Deus aqui hoje? Então você é como uma flecha na mão do Senhor, e você vai muito longe e você vai acertar o alvo. Olha para o seu irmão e diga: você vai muito longe e você vai acertar o alvo. E você vai viver muito tempo. Eu não sei se você recebeu um diagnóstico ou tem uma ameaça de morte na sua vida. Eu quero dizer, você vai viver muito tempo. E as sentenças de morte contra você estão sendo quebradas aqui hoje. Esse é o conselho, nós estamos aqui para decidir. Eu estava lá naquele anfiteatro. Sabe o que a Bíblia diz daquele texto de Efésios, capítulo 19? A Bíblia diz que eles reuniram a assembleia ali é a palavra eclésia, igreja. Quando Jesus disse: edificarei a minha igreja, ele estava usando a terminologia dos gregos. A eclésia se reuniria para decidir o que eles fariam naquela questão acerca das imagens de Diana e dos cristãos que tinham quebrado a banca da deusa. A propósito, nós vamos quebrar a banca de todos os deuses aqui. A eclésia não era uma organização religiosa como nós nos tornamos. A eclésia era um governo. E o que a eclésia decidisse, estava decidido. Quantos querem decidir aqui hoje, em nome de Jesus? É claro que você não vai decidir à margem da Constituição. Você não vai fazer dos seus sentimentos de ódio, de raiva, de amargura, uma maneira de se vingar das pessoas em oração. Isso é bruxaria. Mas você vai pegar a palavra de Deus sobre você e vai chamar à existência a promessa que Ele tem de um casamento. Por que não? Você não tem que ter vergonha de querer casar, a não ser que você queira ficar solteiro. Quantos querem ficar solteiro aqui? Quantos são eunuco aqui? Vou levantar a mão. Eu estava na sala de aula uma vez, quantos aqui são eunuco? Eu nunca, disse o rapaz. Mas não tem problema, lá em Mateus 19 tem a teologia para o eunuco. Se você não tem desejo pelo sexo oposto, não significa que você tem que descambar para o outro lado, significa que você é um eunuco. Quantos estão comigo aqui hoje? É o que a Bíblia fala, tem uma teologia para isso na Bíblia. Depois lê Mateus 19. A propósito, a Bíblia tem resposta para qualquer coisa. Ela é teonômica, ela dá resposta para todas as questões da vida. Então olha, compre um devocional desse e estude a Bíblia todos os dias. Faça do seu 2024 diferente, mudando a sua mentalidade. Como é que você muda a sua mentalidade? Quando você enche a sua mente de uma mensagem de esperança. Quantos aqui já passaram a noite toda pensando num problema e não dormiram? Desafio você a passar a noite toda pensando numa promessa. Solteiros, você vai fazer a vigília do casamento. Está tendo roupa, a vigília? Já está fazendo já? Eu lembro que uns 15 anos atrás, eu peguei 200 gravatas e dei para as irmãs. Falei: olha, vem aqui na frente, vou te dar uma gravata, põe lá no seu... As irmãs falaram: você pegou a gravata, Cida? A Cida pegou a gravata. Tem mais alguém que pegou a gravata aqui, gente?
Pegou a gravata e virou pastor ainda. Então esse final de ano, você tem 2 presentes para dar. Se a irmã for solteira, dá uma gravata para ela. Quando vai fazer um ato profético aqui? Só vocês? Eu pensei que vocês iam empolgar de comprar uma gravata. Vai lá comprar a gravata, irmã, esse final de ano. Põe lá no seu armário. E chama a existência o varão. Isso é a vareta, bispo. Isso é a vareta, compra comida, porque ela deve estar magra. Olha, dê livro de presente esse final de ano lá na reunião do Natal. Quantos conhecem um profeta apocalíptico? Manda esse livro para eles. Não é que ele é a Bíblia, não. Estou longe de concordar com o livro 100%. Concordo com a Bíblia. E quanto mais Bíblia tem, você pode investigar e conferir como eram os bereanos que iriam conferir nas Escrituras se tudo que Paulo estava dizendo era verdadeiro ou não. Feche seus olhos. Nós estamos encerrando mais um ano. E você está lutando com pensamentos. Você está lutando contra ideologias. Você está desanimando porque você está lendo os jornais. Você está ouvindo as notícias. Qual é a última notícia? É engraçado você me dar a última notícia e você não ter a última palavra que Deus falou. Se você não se ligar naquilo que Deus está falando, você vai ficar corrompido de mente e réprobo com relação à sua fé. O Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Poyang Shu chamava isso de a substância. Kenneth Hagin falava da alegria da oração que foi atendida. Então você orou por aquilo e você ficou feliz. Isso significa que você teve a resposta antes que ela se manifeste. É o que diz Marcos capítulo 11, verso 23. Marcos 11, 23. Coloca aí para mim. Na versão atualizada, por favor. Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, será assim com ele. Você crê que se fará e será assim. Verso 24. 24. Por isso vos digo, olha o tempo verbal, gente. A gente precisa entender o tempo das coisas. Presta atenção no tempo verbal. Tudo quanto oração pedirdes, crede que recebeste, será. Eu peço, creio que recebi, será. Dá para entender isso ou não? O Poyang Shu chamava isso de gravidez espiritual. Na pobreza da Coreia do Sul dos seus dias, ele conta no seu livro A Quarta Dimensão como ele engravidou de uma mesinha. Quantos lembram dessa história aqui? Quantos leem esse livro? Eu li esse livro tem 35 anos. Quantos nunca leram esse livro? Quantos leram e não leram? Quantos não levantam a mão por nada? Quantos não estão aqui? Volta o texto. Põe lá de novo. Por isso vos digo que quando você orar pedindo e você recebeu o que você pediu, você já pode declarar que é seu. Eu não estou querendo gerar aqui um misticismo de gente que fica fazendo loucura em nome de insanidades em nome do Evangelho. Eu estou dizendo a você que quando você tem uma alegria profunda no seu coração de um pedido que você já fez, é porque Deus já te deu. E eu tenho uma alegria profunda de que Deus vai mudar esse país.
A despeito de todas as circunstâncias, todas as orações que foram feitas sobre essa nação chegaram até o trono da graça. E Deus está trazendo uma resposta. Eu tenho uma alegria profunda de que nós somos o lugar onde o céu e a terra se encontram, e diagnósticos médicos vão se mostrar incapazes de superar a promessa de cura e de libertação e de longevidade que Deus tem para você. De que muitas cadeias vão se quebrar aqui ainda esse ano e o ano que vem. De que nós somos o lugar onde o poder de Deus se manifesta e onde a promessa vai vencer suas circunstâncias. Diga comigo: a promessa vai vencer minhas circunstâncias. Diga: a promessa vai vencer minhas circunstâncias. Então, Pai, eu quero pedir hoje por recursos financeiros apostólicos, por pessoas que vão fechar contratos, receber heranças e vão sair da falta, da escassez, da miséria, que vão ter seus limites financeiros ampliados, seus horizontes financeiros ampliados. Eu quero quebrar, Senhor, a cultura da tragédia, de que coisas ruins podem nos acontecer a qualquer momento, porque nós confiamos num Pai celestial que cuida dos seus filhos, que nos diz que é o nosso protetor, o nosso defensor, que é o nosso pastor, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu quero quebrar hoje os diagnósticos de morte ou os vaticínios malignos de destruição, a sensação de coisas ruins que estão prestes a acontecer. Eu quero desfazer esses dons espíritas, esses dons influenciados pelo viés de demônios. Eu quero quebrar hoje o poder de forças satânicas que estão oprimindo pessoas, tentando fazê-las acreditar no pior. E quero liberar os teus pensamentos, Senhor, as tuas ideias, os teus downloads, que enquanto dormimos essa noite, sejamos visitados por anjos, sejamos visitados pelo Espírito Santo, sejamos visitados pela mensagem do Cordeiro que venceu o mundo, que venceu a escuridão, que venceu as trevas. Então disse Jesus: as portas do inferno não vão prevalecer contra vocês, e o que 2 ou 3 ligar na terra será ligado nos céus. Então 2 e 3 juntos agora, 2 e 3 juntos agora, 2 e 3 juntos, 2 e 3 agora juntos. Você consegue? 2 e 3 juntos, vamos, 2 e 3, 2 e 3, não fique sozinho, essa hora você não pode ficar sozinho. 2 e 3, 2 e 3, concorde, não ore agora, concorde agora, cada um de vocês.
você chega no século I, depois de 2 séculos da Guerra dos Macabeus, você encontra Nicodemos com a cabeça enfiada no helenismo. Você tem que nascer de novo. Como eu poderia voltar ao ventre da minha mãe? É uma visão cartesiana, quadrada, uma teologia enlatada. Os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam em espíritos. Eles estavam tão presos nas formas, formas. E há tantos cristãos na igreja assim. O homem natural não consegue compreender as coisas do Espírito Santo porque eles são loucuras. Diga aos montes: vem o rabino, ande sobre as águas. Pães e peixes multiplicam e alimentam multidões. Durante 3 anos e meio, Jesus faz uma imersão em milagres com os 12 discípulos. Ele reconfigura a maneira de pensar. O mundo espiritual está ligado ao físico, eles se conversam. E anjos aparecem, e milagres são naturais, é coisa esperada ter milagres. É esperado finanças se multiplicarem, o óleo da Chanukah durar 8 dias, duraria 1 dia. Então você vai experimentar milagres espantosos nos próximos dias. Eu acho que você está se empolgando mais. As coisas podem apontar contra você. Existe um Deus do céu que contorna, converte, muda sentenças. Então você pode acreditar, tudo é possível ao que crer. O rabino, o mestre de Nazaré, vem na contramão do fluxo de tudo aquilo que estava ali em voga. O helenismo tinha sequestrado a sociedade judaica. O pensamento dos helênicos tinha tomado conta de tudo. Havia um fatalismo na sociedade, um dualismo. O Deus que apareceu para Gideão, o Deus que apareceu para Moisés, o Deus então da antiga aliança já não estava ali fazendo as coisas que tinha feito. Então ele veio em carne, pessoalmente, para resolver a parada. Ele disse: Nicodemos, você sendo um mestre em Israel, deveria saber essas coisas. Porque se eu vos falo de coisas que têm um correspondente celestial, imagine se eu vos falasse, tem um correspondente terreno, imagine se eu vos falasse das coisas celestiais. Eu estou usando como parâmetro algo que você pode verificar no mundo material. Então ele disse sobre pássaros, sobre lírios dos campos. Todo o ensino dele era uma analogia, eram metáforas, eram parábolas que se explicavam. Ele dizia: tem um doutorado superior em cima disso aí que você não está nem capaz de chegar perto, porque se essas coisas naturais, terrenas, você não consegue fazer comparação, mensuração delas. Imagine Nicodemos, sua mente está presa à forma, sua mente está presa à forma, sua mente está presa ao formato. Você pensa de maneira cartesiana. É hora de transcender, é hora de metanoia. Então é hora de metanoia. Não fique preso mais no seu extrato de conta corrente. Você vive num mundo onde tudo é possível. Você pode até casar com um homem rico, cheio do Espírito Santo, você nem ser bonito. Não, pode ser bonito também. Beleza não se põe na mesa. Você pode viver mais 100 anos. Eu estou encerrando o horário. Feche os olhos de novo. Respire fundo. Há um fluxo profético querendo acontecer aqui no nosso meio. Uma sintonia, uma sincronia, uma frequência, um alinhamento com a voz do céu. Deus quer falar. Eu sinto fortemente, Deus quer falar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus quer falar com você nessas
próximas semanas, coisas que vão deixar você comovido no espírito. Como Abacuque, tenho ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, faze-a conhecida no decorrer dos anos. Volte para a palavra, volte para a Bíblia, pegue devocionais, sobe a montanha. Deus vai se comunicar com você. Deus vai dar instruções poderosas para você. Quebre o formato, quebre a forma, quebre as fórmulas, deixe Deus operar de maneira limpa, livre. Deixe Ele trazer o vinho novo a um odre novo. Limpe a sua mente do velho, do arcaico, do obsoleto, da mente tradicional, das liturgias velhas. Haverá batalha entre os filhos da Grécia, a mentalidade helênica, e os filhos de Sião, a visão transcendente de mundo, a cultura da esperança. Venha o teu reino, e estamos em parceria para fazer a tua vontade aqui na terra como no céu, e para nos opor contra tudo aquilo que não é a tua vontade, e quebramos todos os fatalismos, todo o destino que as pessoas acreditam que são mentiras, e sabemos que o Senhor está fazendo cooperar todas as coisas em benefício daqueles que te amam. Quebramos o dualismo, servimos ao Senhor, temos céus abertos sobre nós, e a plástica, que a visão clara das coisas nos seja dada, e que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Uma ótima noite para vocês.